Nosso repórter Renato Senise acabou de nos trazer atualizações sobre a situação no Talibã. E para a gente comentar e adentrar ainda mais nesse assunto, conversamos agora com Samuel Feldberg, professor de Relações Internacionais da USP. Professor, bom dia. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Professor, e agora? Como fica o Talibã? De fato, ele se consolida como autoridade no Afeganistão com a conquista dessa última cidade que faltava, dessa última região que faltava? Na verdade, essa conquista foi anunciada pelo Talibã, mas ainda não está corroborada, não há jornalistas nem órgãos independentes que podem, de alguma forma, reconhecer as afirmações do Talibã. Os grupos rebeldes que já no passado, na época do governo do Talibã, na década de 1990, lutaram contra a presença do Talibã e o controle do Talibã, e depois foram a base para o avanço das tropas ocidentais a partir dos países vizinhos pelo norte. Esses grupos continuam alegando que controlam uma parte do Vale do Panjshir e que não vão se render ao Talibã. É pouco provável que eles consigam exercer alguma influência no restante do país, mas naquela região, eventualmente, como é uma região muito acidentada e muito difícil de ser formalmente ocupada, eles podem eventualmente continuar fazendo esse movimento e mantendo uma área fora do controle do Talibã. Não vai fazer muita diferença para a maioria da população do país. Professor, William Travassos falando, essa afirmação do Talibã, ela vem com uma necessidade de mostrar para o mundo que ela domina aquele território, para aí sim buscar recursos, para começar esse diálogo com o mundo, para a reconstrução ou para a legitimidade do seu poder, para ser reconhecido como o governo que toma conta daquela região? Na verdade, o que nós vimos aí na reportagem, as expressões da Angela Merkel, de certa forma mostram o que está acontecendo de forma pragmática nas relações entre os diversos países que abandonaram o Afeganistão e esse novo governo que está para ser anunciado. E é uma fórmula que nós vemos se repetir ao redor do mundo. No Iraque, os Estados Unidos tiveram que negociar com as forças sunitas que combateram as forças armadas americanas que invadiram o país. No Líbano, nós vemos o Hezbollah fazendo parte formalmente do governo. Então, no Afeganistão não vai ser diferente. O mundo vai, de alguma forma, aceitar esse governo, ainda que não concorde com as práticas que vão ser feitas em relação à população local, à repressão da população local, e provavelmente vão se conformar com uma promessa e algum tipo de engajamento do Talibã para evitar que grupos terroristas pratiquem terrorismo internacional a partir do país. Então, nós temos que entender que, da mesma forma como o governo Trump já havia negociado com líderes do Talibã no Catar no ano passado, agora os governos ocidentais vão reconhecer o Talibã e vão, infelizmente, abandonar o povo afegão à sua própria sorte em troca de um controle do Talibã sobre grupos terroristas que poderiam atuar a partir do país. Professor, voltando à sua última resposta, quando o senhor falava que ainda não tem sinais efetivos ou matérias jornalísticas de dentro do Afegão afirmando sobre essa conquista do Vale do Panjshir, nós temos uma afirmação do próprio Talibã dizendo que agora, com a vitória do Vale do Panjshir, o país deixa o período de guerra e busca um período de liberdade, independência e prosperidade. Qual é a probabilidade desse acordo entre a Frente de Resistência e o Talibã? A Frente de Resistência, eventualmente, em algum momento, vai ter que reconhecer a derrota ou vai continuar afirmando que controla determinadas áreas. E, mais uma vez, nós vimos no passado, ao redor do mundo, situações em que
um determinado governo central foi formado, mas sem conseguir controlar totalmente o território. A pergunta é o que essa frente vai conseguir realizar no território que continuar controlando, se isso de alguma forma vai fazer diferença em relação ao governo central do Afeganistão. E é pouco provável, porque o Vale do Panjshir é uma área relativamente isolada, como outras áreas do Afeganistão, que é composto de uma série de vales relativamente independentes do governo central, e o grande desafio do Talibã vai ser estender o seu controle sobre os senhores da guerra que controlaram ao longo dos anos as diferentes áreas do Afeganistão, que inclusive tem populações étnicas diferenciadas. Na fronteira do Irã, por exemplo, a influência do Irã sobre a população hazara é muito mais presente do que a do governo central do Afeganistão. Professor, o senhor, quando falou sobre a população do Afeganistão, me acendeu uma luz aqui tentando entender essa relação. O mundo olha para o Afeganistão e diz o seguinte: olha, é um problema cultural deles e enquanto isso estiver restrito ao Afeganistão, eles que resolvam o seu problema, porque é muito caro eu intervir. Isso só não pode refletir com atos terroristas fora do Afeganistão. Ou seja, o mundo vai permitir o abuso, o desrespeito às leis humanitárias em função de uma questão cultural? Infelizmente, essa é a realidade e essa é a mensagem que a Angela Merkel transmitiu quando diz que vai se comunicar e estabelecer relações com o Talibã, que provavelmente vai simplesmente ter que declarar que vai respeitar direitos humanos, quando nós já vemos que isso não está acontecendo. E a lição que o Talibã aprendeu em 2001, com a invasão do país pelas tropas ocidentais, foi relacionada à permissão de grupos terroristas de atuarem a partir do território afegão. Até 2001, enquanto o Talibã praticava todas aquelas atrocidades que os grupos fundamentalistas islâmicos estão acostumados a cometer impunemente contra as suas populações, o mundo silenciou e não houve nenhuma proposta de intervenção para interromper esse processo. O que aconteceu em 2001 foi resposta aos ataques do 11 de setembro, a percepção de que o Talibã estava dando abrigo ao Al-Qaeda, que então, a partir de lá, ameaçava os interesses ocidentais. Infelizmente, nós somos obrigados a reconhecer o fato de que o mundo como um todo, a ONU especificamente e o Conselho de Segurança, que teria capacidade para organizar uma força para impedir um grupo como o Talibã de controlar a população afegã, esses não estão dispostos a intervir, a continuar sacrificando os seus soldados para permitir que a população afegã viva com dignidade. Professor, gostaria de trazer aqui para a nossa conversa uma provocação que nosso correspondente em Londres, Renato Senise, fez agora há pouco. Você acha que é possível que o mundo ainda veja Talibã e Joe Biden, assim como, claro, com todos os demais líderes de outros países, sentados numa mesa conversando? Os líderes do Talibã estiveram conversando com representantes americanos no Catar. Então, eu não sei se a figura do presidente especificamente vai se sujeitar a um encontro pessoal com o líder supremo do Talibã, mas as máquinas administrativas dos dois países certamente já estão conversando e, de alguma forma, negociando pelo menos a retirada daqueles membros da comunidade ocidental que não conseguiram sair até o dia da retirada final das tropas americanas. Então, efetivamente, nós vamos ter uma relação entre esses governos e se as lideranças vão se encontrar em algum fórum internacional, é difícil dizer agora, mas eu não descartaria nem isso.
Samuel Felberg, professor de Relações Internacionais da USP. Muito obrigada, professor, pela sua participação e esclarecimentos mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado, Samuel. Boa semana. Obrigado a vocês pelo convite.